Olá, boa tarde. Hoje é o nosso workshop, onde vamos estar falando aqui sobre a NR1 na prática, como gerenciar esses riscos psicossociais sem transformar isso em custo ou em burocracia. Então, vamos entender aí um pouco mais como identificar esses riscos, como agir, e mostrar para vocês a forma correta e como transformar a saúde mental no ambiente corporativo em resultados, segurança e também crescimento dentro das empresas. Então, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar o nosso workshop. Sou Cleidivânia, psicóloga, sou psicóloga clínica e organizacional e do trabalho. Também atuo com implementação da NR1, sou especialista em saúde mental corporativa e gestão dos riscos psicossociais, palestrante e consultora voltada à transformação da cultura organizacional. Olá, pessoal. Eu sou Ana Clara, eu sou psicóloga clínica e organizacional. Também atuo com a implementação da NR1, especialista também em saúde mental corporativa, gestão dos riscos psicossociais nas empresas, palestrante, também atuo com mentoria de carreira e consultoria de RH para as empresas. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, para deixar as dúvidas também aqui abaixo nos comentários, que a gente vai responder a todos. Então, vamos começar aí nesse workshop. Vamos iniciar trazendo para vocês aqui um pouco da história da NR1. A NR1 ela é a mãe de todas as outras NR, e ela, com o passar do tempo, ela foi se tendo aí algumas atualizações. E uma das primeiras atualizações, ela teve em 1978, onde foi aí definido algumas normas relacionadas à segurança e à saúde e segurança no trabalho. E em 1994, houve também outra atualização para realizar o fortalecimento e reafirmar aí o papel do empregador, fazendo essa definição, o que é o papel do empregador, qual que é a importância do empregador aí. Então, em 2019, houve também a reformulação, onde aí se incluiu o gerenciamento dos riscos ocupacionais no GRO, onde incluiu aí os riscos físicos, químico, ergonômico e de acidentes. E em 2021, entrou em vigor o programa de gerenciamento dos riscos no PGR. Em 2022, houve-se aí uma atualização relacionada ao burnout, considerando aí onde ela foi incluída como doença ocupacional no ambiente de trabalho. Em 2024, tivemos aí a atualização da saúde mental no ambiente de trabalho. Em 2025, entra em vigor o gerenciamento dos riscos ocupacionais no PGR. Já em 2026, tem aí-se as fiscalizações, que é a partir agora de maio, de 26 de maio de 2026, as empresas que ainda não estiverem adequadas a essa nova atualização da NR1, elas vão aí correr riscos passíveis de multa. Então, essa atualização foi muito importante e por isso que estamos aqui bastante frisando aí para se ver a importância da adequação nas empresas relacionada à NR1. Exatamente, né, Cleide? Só para poder complementar aqui o que a Cleide trouxe, como a gente trouxe aqui, a NR1, ela não é uma nova NR. Isso vem confundindo muito, né? A gente tem observado isso nas empresas,
E a NR1, ela já é uma NR que ela já existia há muito tempo, como a Cleide bem trouxe. O que acontece, gente, o que mudou foi a atualização, que a partir de agora as empresas vão precisar incluir a avaliação dos riscos psicossociais. As empresas, elas já fazem né, a NR1, elas já colocam em prática. Então, as empresas já avaliam, né, Cleide, os riscos ergonômicos, biológicos, químicos, físicos, né? Mas a partir de agora, a gente vai precisar, todas as empresas, incluindo empresas privadas, empresas públicas. Se a empresa tiver um colaborador registrado CLT, a empresa vai precisar se adequar a essa nova atualização da NR1, que é justamente incluir os riscos psicossociais. E sobre a saúde mental, o que se veio observando aí no decorrer dos anos? Então, veio só se aumentando aí altos índices dos trabalhadores apresentando aí transtornos mentais. Então, pesquisas hoje trazem que 30% dos transtornos mentais estão entre os principais causas de perda de dias de trabalho no mundo. Então, se encontra uns índices muito alto e as causas, em média, leva aí em média 4 dias de perda no trabalho ao ano, acrescendo aí uns 200 dias de trabalho ao ano. Então, são números relativamente altos que vêm aí se acompanhando no decorrer dos anos. E nós temos aí a depressão e a ansiedade, que ela está trazendo aí um custo de 1 trilhão à economia global a cada ano, gerando aí uma perda de produtividade. Então, se esses índices, essas taxas, elas continuam assim, então já tem uma avaliação de uma probabilidade de até 2030 se chegar a 6 trilhões de dólares por perda de economia global. Então, são números que já estão se elevando, e quando eles não são trabalhados, adequados, então vai aí só se aumentando, né? E cada vez mais se tendo mais prejuízos. E os distúrbios mentais, eles estão custando em cerca de 16 trilhões de dólares, né, até 2030, caso essas ações não sejam implementadas. Então, como vocês veem aí, as medidas, elas são muito importantes e são necessárias para que essa perca não venha se alarmando cada vez mais aí. Então, frisa-se muito aí nessas medidas que acaba sendo importante, não só para o lado da obrigatoriedade da NR1, não visando apenas esse lado, mas também visando o lado da produtividade, do ganho que a empresa vai ter aí nesses períodos. Ao longo dos anos, poderão se ter aí produtividades e grandes resultados ao médio e ao longo prazo com aplicações dessas ações. E essa adequação da NR1. Hoje a gente vê que as pessoas, 49% dos colaboradores, ele acha que os seus superiores, seus líderes, seus gestores, eles não sabem o que fazer se ele chegar a conversar com eles, falar algum problema de saúde mental com eles, relacionado a ele, ao ambiente de trabalho ou à situação que ele está sentindo. Então, precisa-se ter aí um engajamento na equipe, uma equipe que mostre apoio para que se reduza também aí esses índices, para que os colaboradores eles consigam chegar a seus gestores, se abrir e também ali
pedir ajuda quando necessário. E 70% eles preferem não falar nada sobre o assunto, como já falei, pela grande falta de engajamento, pela falta de apoio. Então, isso acaba se tornando difícil até a comunicação e o apoio nesse ambiente de trabalho. Então, quando se tem um ambiente de trabalho engajado, com apoio, então fica até mais fácil para o colaborador, quando ele estiver passando por algum problema, algum transtorno, ele conseguir chegar ao seu gestor e pedir ajuda. 42,80% dos trabalhadores brasileiros, eles também vêm aí considerando os ambientes de trabalho tóxicos, e acabam pedindo demissão, porque hoje os colaboradores, eles não visam mais apenas a questão salarial. Eles visam hoje a qualidade de vida, o bem-estar, como eles vão estar se sentindo naquele ambiente de trabalho. Então, hoje, a questão salarial não é mais algo que prende aquele colaborador dentro do ambiente de trabalho. Cleide, para complementar, né, isso que você trouxe, a gente já está conversando sobre isso, né, aqui nos bastidores, e a própria atualização da NR1 traz que os colaboradores, eles precisam participar, eles precisam estar cientes dessa movimentação que vai ter na empresa, que é a atualização da NR1. É um erro muito grave a empresa falar que implantou a NR1 e o colaborador não tiver essa participação. Está falando isso na norma, né? Eu imprimi, a Cleide também, a gente imprimiu a norma, a gente leu a norma e está falando sobre isso. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque a gente tem visto que as empresas estão negligenciando a NR1, achando que a NR1 veio para ser mais uma modinha, né, que a NR1 veio para poder atrapalhar a vida dos empresários. Não, a NR1, né, ela não pede perfeição, a NR1 ela pede gestão. E não adianta, por exemplo, a empresa colocar lá no PGR, né, junto com a medicina do trabalho, que houve a implantação da NR1 se não houve a participação do colaborador. Então, tem todo um processo que a gente vai explicar para vocês aqui na frente, aqui mais à frente, né? Como que é feita essa implantação? Então, o colaborador tem participação ativa. Por quê? Por exemplo, se um fiscal do trabalho, né, ele for até a empresa, ele vai pedir, ele pode até mesmo perguntar para aquele colaborador, e aí, né, vocês têm ações de saúde mental aqui na empresa? Vocês participam de palestras, de treinamentos? Imagine só, empresário, você que vai estar até assistindo esse workshop depois. Imagine o seu colaborador falar que não tem nada disso. Né? Então, a NR1, ela não veio para poder arrumar problema, ela veio para ajudar vocês, empresários, ela pede gestão. Então, como isso que a Cleide falou, o colaborador, ele não... O salário é importante demais. Né? Quem não quer hoje ter um bom salário? É claro que tem que ter. Mas o colaborador, ele não quer só salário, ele quer qualidade de vida. Ele quer um ambiente bom para trabalhar, ele não quer sair da empresa como se fosse um peso nas costas, sabe? Nossa, imagine, você vai trabalhar com peso nas costas, o colaborador não quer isso. A gente já tem tanto problema na casa da gente, né? E outra coisa, quando a gente vai trabalhar, a gente não separa o CPF do CNPJ. A gente até fala, né, que é importante separar. Nossa, olha, se eu estou com problema dentro da minha casa, é importante, sim, a gente separar, não ficar falando dentro da empresa. Mas, gente, é 100%? Não é 100%, a gente não consegue separar, a gente vai com a nossa mochilinha. A gente entra na empresa com o nosso problema pessoal, né? Então, às vezes, é o problema financeiro, o problema com o esposo, com o filho. A gente está passando por dificuldades dentro de casa e a gente vai levar, sim, para um ambiente de trabalho. Imagina a gente chegar num ambiente pior ainda. Um ambiente que seja tóxico, ruim de trabalhar. Né? Então,
Isso é um ponto que a gente trabalha muito nos treinamentos, sabe? A gente orienta as equipes, a gente trabalha isso com as equipes, mas a gente não consegue separar 100%, né? E a empresa tem que fazer a parte dela, né? Então, a NRU, conforme a Cleide está falando aqui, ela não vem para poder prejudicar a empresa, ela veio para poder ajudar, né, Cleide? Justamente. Perfeito, gente. E daí a gente viu que porque, né, tornou-se obrigatório aí a atualização da NR1. Com o passar do tempo, lá desde 2017, veio se desencadeando e desenvolvendo, não foi de um dia para outro, tá, pessoal? A crise foi aumentando, com o passar do tempo, então foi se aumentando a ansiedade, a depressão, e o nosso Brasil ele se tornou aí, nos últimos 10 anos, um dos maiores índices de ansiedade, de depressão. Então, isso fez com que a folha do INSS aumentasse, com um índice muito alto dos afastamentos, com os transtornos de ansiedade, de depressão, e aí acabou-se tendo essa obrigatoriedade aí da NR1, trazendo aí essa nova atualização. Então, frisando o quê? A atualização da NR1, ela veio justamente por quê? Pelo índice alto de afastamento dos colaboradores em todo o nosso Brasil. Leide, só para poder acrescentar novamente, né, é um ponto importante. A gente, né, profissional de RH, psicóloga, né, a gente vai avaliar a empresa, vamos dizer assim, a empresa, ela vai avaliar, a gente vai até falar um pouco mais para frente, Sim. Os setores, o ambiente de trabalho, porque a gente entende que uma ansiedade, uma depressão, nem sempre vai ser relacionada ao ambiente de trabalho. Então, a empresa, ela vai avaliar, gente, é o ambiente de trabalho, não é a pessoa, a Ana, né, Cleide? A gente vai avaliar o setor, é o ambiente de trabalho, certo? Como que está sendo essa organização no ambiente de trabalho? Como que está sendo gerenciado todo esse trabalho lá nesse local de trabalho, nesse ambiente? Então, o principal foco não é avaliar as pessoas em si, os colaboradores, mas sim avaliar a organização, gerenciamento dentro do ambiente do trabalho, onde os colaboradores eles irão trazer a percepção deles relacionada ao ambiente de trabalho. Onde nós também, como psicóloga, nós também atua nessa área aí com a nossa visão clínica também, técnica, o nosso conhecimento científico, para também favorecer uma boa qualidade no trabalho. Depressão e ansiedade, elas geraram aí mais de 150 mil afastamentos, né, no trabalho, como já venho falando para vocês, e as empresas brasileiras, a partir daí, elas terão que avaliar os riscos psicossociais, que era a partir de 2025, né, tivemos aí uma prorrogação de 1 ano, e agora, a partir de 26 de maio de 2026, todas as empresas elas já precisam estar com essa adequação ok, tá? Porque a partir do dia 26, caso o MTE, o fiscal do MTE, bata na porta da empresa e não estiver com essa atualização ok, já correm os riscos pacíficos de haver aí multa. E lembrando, pessoal, que as multas, elas variam muito. Elas vão variar pelo risco, pela quantidade de funcionário. Então, não é uma multa de um valor estabelecido X. Então, essa multa, ela pode ser acrescentada aí, dependendo, ela pode trazer aí até falência da própria empresa.
Então, é muito importante todos ficarem atentos, quem ainda não se adequou, já começar a pesquisar como que faz para realizar essa adequação, tá? E o impacto, né, com tudo isso, a gente viu que se teve aí um impacto muito grande, acredito que todos vocês vêm acompanhando também aí, 12 bilhões de dias perdidos devido à ansiedade e à depressão, tá? Segundo o OMS, em 2024. Então, são os números bastante elevados aí, de impacto que vem tendo aí no nosso mundo inteiro. Em 2024, foram registrados 4.072, licença médica por transtornos mentais, e representou um aumento de 68% em relação ao ano de 2023, a mais de 400 desde 2020. Então, para vocês verem que já é algo que se vem aí há anos atrás, não é algo que se explodiu agora, né? Então, é algo que já vem aí, e agora teve, assim, a sua explosão pelos índices muito altos. Tivemos aí um impacto financeiro, né, estimado a 3 bilhões. Então, esse foi um impacto muito grande que veio aí no decorrer desses anos, com os afastamentos, considerando, assim, que cada trabalhador afastado, ele recebia, em média, de 1.900 por mês, durante um período médio de 3 meses. Então, foi com base nessa estatística que surgiu aí esse impacto de 3 bilhões. E a NR1 agora, ela se tornou obrigatória, né? A partir de... Foi de 2020, de 25, maio de 2025, né, Ana? Ela se tornou obrigatório. E aí ela teve aí a nossa vigência aí de 1 ano para adequação, e hoje é obrigatório a identificar os fatores dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, que essa identificação ela se inicia como? Realizando um mapeamento do ambiente de trabalho com todos os colaboradores, onde eles vão ali registrar a sua percepção sobre o ambiente de trabalho. E esse mapeamento, ele precisa conter todas as exigências que tem lá no MTE. Terão que ser avaliados todos os itens dos riscos psicossociais. Então, eles precisam constar lá durante esse mapeamento. Item 2, avaliar os riscos com base na exposição na gravidade. Precisa-se ter aí avaliar a severidade, a probabilidade, como que foi esses riscos, qual que é a probabilidade desses riscos vir desenvolver futuramente. Então, isso é muito importante na avaliação desse diagnóstico. Após feito todo o mapeamento, feita análise de risco, análise da probabilidade qualitativa, a matriz de risco, então aí vai se criar um plano de ação, que esse plano de ação ele precisa ser implementado conforme cada demanda da empresa e conforme o mapeamento, que é a primeira etapa, que é fazer a percepção lá de todos os colaboradores. Acima disso, se cria os planos de ações, que esses planos de ações, eles precisam ser realizados de forma contínua. Aí vocês me falam, e se eu fizer só o mapeamento e jogar lá no meu PGR, e aí, eu estou cumprindo a lei? Não, gente, não está, porque conforme o MTE, precisa se fazer o mapeamento, o gerenciamento de todos esses riscos, e após esse mapeamento, precisa-se ter as ações contínuas em cima desse mapeamento. Então, essas ações também, elas não vão ser nada, a Cleidivânia tirou da cabeça dela que precisa trabalhar a liderança. A Ana tirou da cabeça dela que precisa trabalhar carga horária excessiva. Não, gente.
Cada empresa, ela vai ser trabalhada conforme a sua demanda e a sua necessidade. Então, às vezes, o risco que surgiu na empresa X não vai ter na empresa Y. Então, é totalmente diferente. Essas ações, elas precisam ser trabalhadas conforme o que surgiu no mapeamento, na primeira etapa que precisa ser feito. Primeiro vai fazer a identificação dos riscos, fazer todo o mapeamento, depois você vê o que surgiu lá para criar essas ações que elas também precisam ser contínuas. E todas essas ações, elas precisam ser documentadas e registradas. Atualizar, e também precisa se fazer atualização contínua desse inventário. Caso haja algo diferente no setor, alguma mudança de liderança, esse inventário, ele precisa ser reaplicado novamente na empresa. Então, precisa-se estar atento ao acompanhamento das ações, o acompanhamento contínuo, o que você vai ver que está ali trabalhando, que está sendo eficaz, o que não está dando certo para você mudar a metodologia. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Então, é algo bem complexo que precisa ser trabalhado com calma e um gerenciamento estratégico e técnico dentro de cada empresa. Ah, mas e aí? Onde que precisa ser aplicado? Qual empresa precisa ser aplicado a NR1? Na norma fala que todas as empresas urbanas e rurais, independente do seu segmento, então precisa ser adequada à NR1. Empresas, poder judiciário, todas as empresas que possuem empregados CLT, poderes públicos, privados, então, são todas as empresas. Até os MEIs também, eles precisam realizar essa aplicação da NR1. Ana, quer implementar algo? Toda empresa que tiver um colaborador, né? Por exemplo, o MTE, eles disponibilizaram um guia, né? E a gente leu esse guia, o que está falando no guia? Por exemplo, a empresa tem um colaborador. Por quê? A gente tem fechado muitas empresas aqui que tem um colaborador só. E o que a empresa pergunta para a gente, para mim, para a Cleide? O que a gente vai fazer? A gente vai diagnosticar esse um colaborador? O que o guia do MTE fala? Que ao invés da gente fazer o diagnóstico, a gente pode, por exemplo, para esse um colaborador, fazer um treinamento, fazer uma palestra, a gente vai educar. E isso vai ser o quê? Documentado, né, Cleide? Por quê? Porque tem um colaborador só CLT. Se tiver mais de um, aí a gente já pode aplicar aí o DRPS, que é o diagnóstico. Isso mesmo, né, Cleide? Isso, exatamente. Pode passar aqui? Pode. Agora, a Ana vai dar continuidade, né, sobre os fatores dos riscos psicossociais. Vamos estar falando mais à frente agora um pouquinho mais. Ana, é com você. Isso. Aí, Cleide, se você quiser, você pode ir abrindo aí para ir complementando comigo, tá? Certo. Então, gente, como a Cleide já trouxe aqui, né, sobre a importância da NR1, eu vou trazer para vocês aqui sobre os fatores dos riscos psicossociais. O que são esses riscos? Quando a gente fala de risco psicossocial, a gente não consegue visualizar, né? Mas se tem pessoas, existe risco psicossocial. E a gente está falando aqui, por exemplo, de quê? Nós estamos falando de sobrecarga de trabalho, aquele colaborador, aquela equipe que trabalha muito, metas que são incompatíveis, o assédio moral, sendo ele, né, não só o moral, mas aquele assédio que seja psicológico, o assédio sexual, né, conflitos constantes,
a falta de clareza, a falta de autonomia, a pressão, o clima organizacional ruim, problemas com a liderança, isso tudo é um fator que leva a ser avaliado. Então, isso são riscos psicossociais, né? Então, isso tudo adoece, isso tudo precisa ser trabalhado. A saúde mental, gente, ela sempre precisou ser avaliada dentro da empresa. Saúde mental nas empresas já não é de hoje, né? Mas saúde mental sempre foi levada como uma bobeira dentro do ambiente de trabalho, né? O empresário sempre pensa, por exemplo, em ganhar mais, em crescer, mas a gente está falando aí de pessoas, né? Nós não somos máquinas para trabalhar aí, né, uma carga horária exaustante. Precisamos, né, ter pausas, precisamos, né, ser reconhecidos, né? Precisamos aí ser capacitados dentro da empresa, precisamos ser ouvidos. Então, saúde mental importa dentro da empresa. Saúde mental, ansiedade, depressão, né? Não é só coisa de fora do ambiente de trabalho, não. As pessoas podem adoecer no ambiente de trabalho. Dados que a Cleide trouxe aqui não são dados de mentiras, são dados reais. Foi por isso que o Ministério do Trabalho começou a colocar isso, né, com mais vigor, porque o INSS está lotado. Peraí, o que está acontecendo com a empresa X do Joãozinho? Por que está tendo tanto colaborador ali sendo afastado pelo INSS? O que está acontecendo? Né? Então, de uma certa forma, o Ministério do Trabalho, né, começou, peraí, está acontecendo alguma coisa. Por que o INSS está lotado? Então, vê essa obrigatoriedade aí. Então, a gente está falando aqui de saúde mental. Saúde mental é importante. E é a primeira vez... Por que está tendo muito esse assunto da NR1 aí nas redes sociais? Porque é a primeira vez que a saúde mental ganhou, sabe, uma repercussão grande. E a gente que é profissional da saúde, a gente fica feliz por isso. A gente fica feliz. O nosso consultório está cheio de pessoas adoecendo. E agora, que bom que a gente vai ter oportunidade, não só a gente como psicólogo, mas os RHs aí, né? Que a gente é RH também, a gente está dentro das empresas, os RHs vão poder monitorar isso também, né? Então, que bom que a gente vai conseguir estar dentro das empresas fazendo esse trabalho de ajudar as empresas, porque o nosso consultório está sobrecarregado. É bom para a gente, né, Cleide, que a gente está ali ajudando esses profissionais, isso é bom, mas a gente está falando aqui de saúde mental, de olhar para essas empresas também. Então, gente, tudo isso que eu trouxe aqui, eu e a Cleide, é risco psicossocial. A gente não consegue visualizar, né? Como, por exemplo, um risco físico, a gente não é químico, biológico, a gente não consegue visualizar, mas se tem pessoas, existe risco psicossocial. Aonde tem pessoas, existe o risco. E aí, custos com a má gestão. Quais são os custos? Os custos, né, que a empresa não vê. Isso aqui que a gente está falando aqui é um custo que a empresa não vê. A empresa quer olhar só o seguinte, olha, o fiscal do trabalho vai vir, a gente paga a multa para eles, não está nem aí. Né? Então, a gente quer mostrar para vocês aqui, vocês empresários, até mesmo quem vai assistir depois esse workshop, que tem custo. O que é? 67% dos funcionários estão desengajados, não quer trabalhar, quer sair da empresa, quer ir para uma empresa que tem reconhecimento, que tem qualidade de vida. 33% dos funcionários se sentem verdadeiramente engajados no trabalho. Olha só, 67% desengajado, 33% engajado, 40% queda na produtividade. Então, as pessoas não querem mais ficar em ambiente de trabalho ruim. Não quer. E isso daí acaba atrapalhando a sua marca empregadora, empresário. Imagine só você aí, né, ser uma empresa da sua região, nossa, uma empresa que não para ninguém. Porque a gente que é recrutador, a gente faz recrutamento e seleção. E a gente também, principalmente, né, eu trabalho muito com mentoria de carreira, e eu escuto muito dos meus mentorados, Ana,
aquela empresa lá, X, não para ninguém, não quero trabalhar lá, não. Olha só, a gente escuta isso, né? E você, empresário, não está sabendo disso. Mas agora eu estou aqui falando para vocês, imagine uma empresa que está aí, né, ruim de trabalhar aí na região de vocês. Ah, mas o meu concorrente está crescendo. Por quê? No concorrente, o concorrente está ali cuidando, né, do seu negócio, mas também está cuidando das pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu levo para os treinamentos: quem não entende de pessoas não entende de negócios. Né? Então, o empresário hoje precisa entender de pessoas. Quem não entende de pessoas não entende de negócios. Nem quem faz o negócio crescer as pessoas. Então, a gente precisa ficar atento a isso, né, Cleide? Pode complementar aí, Cleide. E a NR1, ela veio com uma ferramenta estratégica para os empresários, né? Porque aí vai o quê? Prevenir, além dos passivos trabalhistas, eles vão obter uma sustentabilidade no negócio deles. Igual você trouxe também, a marca empregadora também. Então, são algo que vai trazer benefícios para os empresários também, né? Para os empreendedores, os empresários, enfim. Então, é algo que vai trazer lucro, vai trazer benefício também, engajamento da equipe, como a Ana trouxe aí, que muitos trouxeram a falta de engajamento, que isso conta muito no ambiente de trabalho com harmonia, com comunicação assertiva. Então, influencia bastante na produtividade e no lucro da empresa. Exatamente. E a gente, igual a gente colocou aqui, né, no slide, o valor das multas, como a Cleide disse, né, que pode variar dependendo do risco, mas empresários não olham para o valor de uma multa, olha para os processos trabalhistas, olha para o aumento da rotatividade. Nossa, contratar, gente, dá trabalho, contratar errado dá trabalho. Um processo de recrutamento e seleção dá trabalho. Né? Não é fácil você ir lá, o colaborador foi demitido, pediu para sair, e rapidinho, coloca outro no lugar. Eu escuto isso de empresário, coloca outro no lugar. Colaborador, a pessoa não é mercadoria, coloca outro no lugar. Não, vamos olhar para os prejuízos que vocês estão tendo, né? Então, vamos pensar que nós temos gastos com a rescisão, existe gasto de você, né, fazer um exame admissional, exame demissional, de você contratar um profissional capacitado para fazer um recrutamento e seleção, né? Eu e a Cleide, a gente faz esse trabalho de recrutamento e seleção, então vocês precisam pagar nós, né, por exemplo, profissionais, é um gasto, né, é um custo. Precisa contratar treinamentos, porque tem muita empresa aí que não tem um RH estruturado, não precisa contratar a gente, né, Cleide? Para fazer um treinamento. Olha só. Integração, tem a questão da integração. Exatamente. Porque você não é para você pegar o colaborador e jogar ali na empresa e ele aprender, aí se vira. Tem muita empresa que faz isso, mas está errado. Né? Então, vamos olhar para isso. Vamos olhar que quanto mais você tem rotatividade na sua empresa, mais entre-sai tem na sua empresa, mais a sua produtividade aí está caindo. Né? Você tá tendo retrabalho, tendo prejuízo, porque não para ninguém na sua empresa. Né? Então, o que a gente está trazendo aqui não é opinião minha da Cleide, é dados, é realidade organizacional, é o que a gente vive nas empresas, é o que a gente vê na empresa. A gente está dentro das empresas, a gente vê isso. Então, isso aqui é realidade. E um outro ponto que a gente quer trazer para vocês aqui hoje, deixa eu passar o slide aqui. Antes de eu entrar nesse slide aqui, gente, eu queria trazer um ponto, né? O que acontece? Que eu tenho visto muito aqui onde eu moro na minha região. Acredito que a Cleide também. As empresas estão querendo fazer modinha, que é palestrinha. Ana, vamos fazer uma palestra aqui. A gente já está se adequando à NR1. Ana, vamos fazer só o diagnóstico? Vamos avançar com o plano de ação, não. As pessoas, né, Cleide, as empresas estão tratando a saúde mental como uma ação isolada e não como uma gestão contínua. E a Cleide bateu muito nessa tecla aqui.
O MTE está falando sobre isso, o guia está lá. Você faz o diagnóstico, você precisa ter um plano de ação contínuo. Contínuo, né, Cleide? Não é uma palestrinha de setembro amarelo, uma palestrinha de janeiro branco. Vem aqui falar sobre janeiro branco na minha empresa. A gente vai, que é o nosso trabalho. Ah, mas a gente está adequando a NR1? Não, não tá. Não tá. Tô sendo dura aqui, porque eu sei que você, empresário, vai assistir depois. E é para você mesmo que a gente está falando aqui. Para você, empresário. Então, essas palestras pontuais, elas são importantes nas empresas, sim, mas para que atenda, se você quer se adequar à NR1 de verdade, elas já não entram como ações para atender a NR1. Então, são ações pontuais. E as ações da NR1, elas precisam ser contínuas, frisando o que você viu no seu mapeamento é o que vai ser trabalhado. Por exemplo, surgiu liderança, então você vai criar ações para trabalhar com a liderança na empresa. Não quer dizer que não seja importante o janeiro, o setembro, ou outras campanhas também que são importantes. Elas são importantes sim, mas não atende a NR1. Exatamente, exatamente. O nosso papel como profissional da saúde mental não é prejudicar a empresa, jamais, como a NR1 não quer prejudicar a empresa. O nosso papel aqui é ajudar vocês, empresário, a andar da forma correta, né? Então, por exemplo, tem empresas que contratam a gente querendo fazer uma palestra, mas para se adequar à NR1, como a Cleide falou, a palestra é importante demais. É importante, a gente precisa falar, mas não vai se adequar à NR1. Isso é um ponto, tá? Então, quais são as vantagens de vocês implantarem a NR1? Vocês vão evitar multas e processos trabalhistas, vão melhorar o clima organizacional, vai reduzir a rotatividade na empresa de vocês, vai aumentar a produtividade, vai se tornar referência em bem-estar corporativo na empresa e vai demonstrar a responsabilidade social e corporativa. E, além disso, o que é importante? Vocês vão ter aí, né, uma empresa que tem uma marca empregadora, uma boa marca empregadora, né? E quando a empresa não se adequa à NR1, aumenta os casos, né, de colaboradores que são afastados pelo INSS, aumenta aí o número, né, de acidentes no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa ficar atento a isso, né? Não é ficar atento somente, por exemplo, ao valor da multa, mas será que aqui dentro da minha empresa eu estou tendo muito aumento de colaborador indo para o INSS? Eu estou tendo muito fator acidentário de risco? Estou tendo muito risco aqui na minha empresa? Né? Então, faça esses cálculos. A gente até colocou esse slide aqui. Faça esse cálculo, empresário. Né? Então, aqui, além desses riscos que a gente trouxe aqui, né, de aumento da rotatividade, de passivos trabalhistas, fiquem atentos também aos demais riscos aí, aos demais prejuízos que vocês acabam tendo. E só para acrescentar um pouquinho, o FAP, as empresas que não têm aí registro de acidente de trabalho, elas acabam tendo um lucro aí até 2 anos de 0,5% até 2% na folha de pagamento. Então, isso é muito importante, porque hoje o burnout, a depressão, elas já entram como doenças ocupacionais. E se o colaborador ele comprovar que ele adquiriu no ambiente de trabalho, então já precisa se daí então abrir um ACAT, que já é um outro processo mais detalhado, e então essa ACAT, o INSS ela vai ter acesso. E então, quando a empresa ela procura reduzir isso, ela procura reduzir os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, ela vai se ter aí um lucro na folha de pagamento a cada 2 anos, de até 2%.
Então, isso é um benefício. A empresa que cuida dos seus colaboradores, que não tem acidentes de trabalho constantemente, acaba tendo esse benefício, que é o fator acidentário previdenciário. Exatamente. Um outro ponto também, Cleide, é o aumento da sinistralidade do plano de saúde, né? Então, o Sim, aumento aí do plano, né, dos colaboradores que precisam estar sempre indo em médicos, pedindo, por exemplo, acompanhamentos. Então, tem esse aumento aí também de exames, internações, como a Cleide falou. Isso tudo aí são pontos que vocês precisam estar aí fazendo os cálculos, né? Então, não é somente aquela multa lá no final que o fiscal do trabalho dá, né? Olha quantos prejuízos que a gente está trazendo aqui. sim. E aí, né, gente, reforçando os resultados, quando vocês fazem a implantação correta da NR1, fazem o diagnóstico e fazem a gestão aí dos planos de ações, né, vão acompanhando esses planos de ações nas empresas, vocês começam a visualizar os resultados. Então, 80%, 85% aí do aumento do engajamento, colaboradores mais motivados, comprometidos com os objetivos da empresa após a implementação. Por quê? Porque a equipe está vendo que está tendo um movimento. A gente implantou aqui, ano passado eu implantei numa empresa, esse ano também, né? Mas vou dar o exemplo dessa empresa que eu implantei ano passado, a NR1. Que felicidade dos colaboradores, sabe, participando, querendo saber como é que vai ser, né? E assim, e eu fiquei muito feliz também porque o diretor da empresa, sabe, colaborando. Isso é muito bacana quando você entra numa empresa e vê que a empresa está, né, se engajando com aquilo ali. Não é só o colaborador, mas o diretor também da empresa. Isso é muito bom. Empresas, principalmente, que já fazem, né, que já tem um RH estratégico, que já tem, né, esse processo de treinamento de equipe, liderança. Então, as empresas estão apoiando muito, né? Então, assim, é muito feliz a gente ver esses resultados. 60% da redução do turnover, que é a rotatividade, né? E 45% aí do crescimento na produtividade, a melhoria do desempenho das equipes e na qualidade das entregas, certo? E aí, né, falando um pouquinho aqui sobre o Conselho Federal de Psicologia, como eu disse, né, Cleide, pode complementar também, a psicologia, ela já tem um tempo, né, sobre a atuação do psicólogo dentro das empresas. Então, a psicologia tem notas técnicas, diretrizes profissionais que reforça esse papel estratégico dentro da empresa. Lembrando que o psicólogo dentro da empresa, ele não é um psicólogo clínico, ele é um psicólogo estratégico que vai ajudar na gestão da empresa. Mas é claro, a gente faz sim algumas escutas, a gente acolhe aquele colaborador e a gente vai direcionando, né? Quando é, por exemplo, um caso que a gente precisa encaminhar esse colaborador para a parte clínica e psiquiatra, né, ou psicólogo, a gente encaminha. Mas a gente não faz, por exemplo, atendimento clínico dentro da empresa. A gente, como psicóloga organizacional, a não ser que a empresa contrate um psicólogo clínico para fazer ações pontuais do plantão psicológico, né, Cleide? A gente faz também, mas são atuações diferentes. É porque eu e a Cleide, a gente trabalha tanto psicologia organizacional e trabalha tanto clínica, mas a psicologia já apoia, né, já traz já esse respaldo através de notas técnicas da atuação do psicólogo dentro das empresas, certo? E a psicologia, ela é uma das profissões que ela é regulamentada também. Ela tem o nosso órgão, que é o CRP, que ele também acompanha as nossas atividades, acompanha o nosso trabalho. Então, a psicologia, ela já defende que essa avaliação de risco psicossocial é uma avaliação que precisa ter uma avaliação técnica, de um profissional que tenha conhecimento técnico, científico,
e comprovado igual um psicólogo. Por mais que a norma ela não deixou lá especificamente um profissional, mas a gente sabe que é uma área que nós psicólogos dominamos e é uma área que a gente está ali também respaldada, onde o nosso órgão, que é o CRP, também defende essa tese também, e nós, psicólogos, estamos aptos, tem o conhecimento técnico, científico e comprovado para estar realizando todo esse trabalho de mapeamento e gerenciamento dos riscos psicossociais. Uhum. Como a Cleide falou aqui, tem vários profissionais que vão assistir a gente, que vai ficar gravado. A NR1, né, ela não fala que tem que ser um psicólogo, né, Cleide? Não, ela não fala qual é o profissional. O que a NR1 fala? Que tem que ser um profissional que seja capacitado tecnicamente, cientificamente, e saiba fazer o diagnóstico, saiba fazer a implantação desses processos e seguir com os planos de ações. É isso que a NR1 fala. A gente está aqui defendendo a nossa profissão, que é a psicologia. Então, nós somos profissionais capacitadas, treinadas para fazer esse trabalho. Mas existe outros profissionais também que pode estar fazendo, certo? Só para poder reforçar isso, porque tem outras pessoas que vão assistir que não são psicólogos, né, Cleide? Sim, justamente. Ok, gente, então a gente já falou aqui o que é NR1, a gente já falou que a NR1 não é uma coisa nova que surgiu do nada, a NR1 ela já existia, né? Então, hoje, todas as empresas vão precisar ir atualizar, né, o PGR de vocês com os riscos psicossociais, né, e acompanhando aí, né, esse trabalho aí, essa atualização. Então, hoje, a partir de maio de 2026, então, já vai ter a questão das multas e a gente precisa se adequar. E aí a gente vai falar agora, gente, nós vamos entrar numa parte que é sobre o nosso trabalho, tá? Então, a gente vai entrar aqui agora um pouco falando sobre como que a gente faz esse trabalho de implantação da NR1. Bom, o primeiro passo, né, que a gente faz, como que funciona o nosso trabalho hoje? Primeiramente, a gente vai fazer o diagnóstico dos riscos psicossociais, que é o DRPS. Então, o DRPS é uma avaliação, né, uma escala que a gente vai avaliar o clima organizacional, o estresse ocupacional, o assédio, o comprometimento. A gente vai avaliar todos aqueles fatores de riscos psicossociais, né, que estão dentro da NR1, que está dentro do guia do MTE. A gente vai avaliar todos aqueles riscos psicossociais que pede a norma, tá? Com relatórios estratégicos, ferramenta avaliada. Então, a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai ter um resultado, a gente vai ter a matriz de risco, tá? Onde a gente vai conseguir avaliar quais são os setores que precisam de uma maior atenção, quais são os riscos, né? Porque dentro da nossa matriz de risco, a gente consegue avaliar se aquele risco, né, Cleide, é um risco, por exemplo, a gente precisa olhar para aquele setor naquele exato momento, olha, ou não, aquele risco ali é mais grave, é um risco mais moderado, é um risco mais crítico. Então, dentro da nossa matriz de risco, sai isso para a gente depois que a gente faz o diagnóstico. Além do mais, que é importante trazer para vocês aqui, que o nosso diagnóstico não é somente a avaliação, né, Cleide, quantitativa, mas qualitativa também, que aí entra o nosso diferencial como psicóloga. A gente não vai dentro das empresas e entrega somente uma ferramenta, uma escala, para aquele colaborador responder e pronto, acabou. Não, a gente entra com a parte qualitativa, porque é o que a norma pede, né, Cleide? Então, a gente tem ali o processo de escuta, de conversar com alguns colaboradores, não todos, a gente vai olhar, a gente vai avaliar documentos, é um processo estruturado, né? Não é feito de uma hora para outra, né, Cleide? Então, a gente tem essa metodologia aí. Quer complementar, Cleide? É isso mesmo, igual você está falando, a gente tem toda a nossa visão clínica para análise qualitativa, não só
a percepção dos colaboradores, mas nós também entra com a nossa visão clínica, que é muito importante, igual você já falou, é um diferencial para nós e para o nosso trabalho também, e isso é muito importante. Então, a gente pensa sempre também tá trazendo aí o nosso conhecimento técnico, científico, e também olhando para o lado humano também. Exatamente. E lembrando que a gente não vai avaliar a pessoa, mas o setor. E aí, depois do resultado, a gente vai fazer, né, um plano de implementação e monitoramento. A gente vai trazer para as empresas aí um plano de ação contínuo para garantir a conformidade, que a lei pede, né, o que a NR1 pede hoje, que a norma pede. E a gente vai entregar para essa empresa os relatórios, as evidências, toda a documentação para implementar aí, né, a documentação da implementação para comprovar a NR1. Isso tudo vai para o PGR. E aí, o que a gente trabalha, né? É claro, tudo personalizado para cada empresa, para cada diagnóstico, para cada resultado. Então, a gente entrega para a empresa, são mais de 12 planos de ação. A gente colocou somente 10 aqui, né? Porque depende muito de cada empresa. A gente vai personalizando. Então, por exemplo, dependendo do resultado, a gente vai precisar trabalhar naquela empresa gestão do estresse, prevenção da síndrome de burnout. Aí vem saúde mental e clima organizacional, psicologia positiva no trabalho, a prevenção e o manejo da ansiedade no trabalho, a inteligência emocional para a liderança. A gente pega muitos casos, né, que o problema está na liderança. A gente entra, então, mais profundo aí com programas para liderança, não somente de inteligência emocional, mas programas mesmo de capacitação, desenvolvimento de líderes, o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, a prevenção ao assédio moral, psicológico, o apoio psicológico dentro da empresa. Então, nós temos aí plantões clínicos, né, os plantões de atendimento clínico, plantão psicológico, avaliação psicológica para o recrutamento e seleção, a gente faz avaliação psicológica, nós utilizamos aí ferramentas validadas para o recrutamento e seleção, e também avaliação psicossocial para atividade de risco. Então, isso aqui é uma outra coisa que a gente traz, a gente nem vai entrar nisso, né, Cleide, porque o psicólogo, ele faz avaliação psicossocial e a gente entra com teste psicológico mesmo, né, Cleide? Atividade de risco. Quer complementar sobre isso? Só reforçando que a avaliação psicossocial, ela é uma avaliação que ela é feita para avaliar o colaborador em si, tá? Para avaliar se aquele colaborador ele está apto para exercer a função em altura ou em espaço confinado no seu ambiente de trabalho. Ela é diferente dos fatores de riscos psicossociais. Até então, muitas pessoas nos perguntam também, né? Confunde a avaliação psicossocial, que é para trabalhar em altura e espaço confinado, que é da NR 3335, com os fatores de riscos psicossociais, que é a avaliação do ambiente, onde a gente vai fazer o DRPS e o mapeamento, tá? Reforçando, os fatores de risco psicossociais é do ambiente, é uma avaliação em conjunto. E a avaliação psicossocial é uma avaliação do colaborador especificamente. Exatamente isso. A NR1, gente, ela não é feita sozinha, né, Cleide? A gente precisa trabalhar, é um trabalho multidisciplinar, porque entra, né, a medicina do trabalho, entra o técnico de segurança do trabalho, entra o psicólogo, entra o RH, então é um trabalho em conjunto. E aí, né, transforma a sua empresa com a nossa implementação. Então, só reforçando aqui, que é o diagnóstico, que é o primeiro passo, que é o DRPS, né, como a Cleide falou, a avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a estratégia, que é os planos de ações personalizados para a sua empresa, a implementação gradual, que dependendo da estrutura, a gente precisa aí, né, Cleide, ir personalizando, como a Cleide falou lá no início, saiu uma liderança, mudou a equipe, então, a realidade, gente, a gente sempre vai precisar estar fazendo esse trabalho, né?
muda, né? Então, a gente precisa sempre estar fazendo esse trabalho. E o monitoramento contínuo, que são as campanhas. Então, por exemplo, a gente está numa empresa, a gente, ano passado, 2025, a gente finalizou os treinamentos de líderes. Então, a gente vai fazer esse ano novamente o levantamento das necessidades de treinamento, que é a LNT, para poder avaliar novamente, né? Porque é um trabalho contínuo, não é porque eu treinei a equipe ano passado que eu não vou treinar esse ano. Então, é um trabalho contínuo. E esse é um papel de RH, né, Cleide? A gente fala muito sobre RH também, porque a gente vive nisso, né? Também, isso. E aí, para reforçar, né, a gente gostaria de fazer um convite para vocês, que é ficar aí atento, né, às nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Nós temos um grupo, né, no WhatsApp. Esse grupo a gente chama de comunidade, que é uma comunidade ali. Nós temos trocas, desafios, insights das empresas que a gente atende. E também vocês conhecem o nosso trabalho, né? Então, a gente falou aqui sobre a importância da NR1, a gente falou como é que funciona o nosso trabalho. Você, empresário, RH, né? Talvez você é um RH, né, que está aí escutando a gente e precisa implantar isso aí na empresa onde você trabalha. Então, a gente vai deixar aqui o nosso WhatsApp. A gente faz esse trabalho presencial e online para todo o Brasil, né, Cleide? Então, vocês podem chamar tanto eu, tanto a Cleide. Vou deixar a Cleide falar agora. Pode complementar para falar sobre o nosso trabalho. E o objetivo da gente é apoiar vocês, empresários, a adequar a empresa de vocês nessa nova atualização aí da NR1. E quem precisar, nós estamos disponíveis, a gente faz uma consultoria gratuita também, a gente agenda um horário para vocês entenderem como que vocês precisam adequar a empresa de vocês, como que vocês precisam fazer para estar com tudo ok dentro da empresa de vocês, tá? A gente agenda um horário, explica certinho, vê a necessidade de vocês, entende as necessidades de vocês também, porque isso é muito importante. Reforçando a gente trabalhar muito com o nosso lado técnico, nosso conhecimento, e vendo também o lado humano. Aqui tá as minhas redes, se vocês quiserem seguir, tá? E tem também o meu contato. Exatamente. Eu deixei aqui, tá, gente? Resumidinho para vocês também, meu WhatsApp, meu Instagram. Entre em contato com a gente. A gente está falando aqui não só para empresário, mas para RH também, para técnico de segurança do trabalho. O nosso papel é ensinar vocês também, né, para falar sobre a NR1. Vai vir muitas novidades por aí. E acompanha a gente lá na nossa comunidade, lá do WhatsApp, para ficar por dentro aí, né, das novidades que a gente está preparando para 2026, tá bom? Então, muito feliz, obrigada vocês que permaneceram com a gente aqui, né? Quem tiver alguma dúvida pode colocar aqui no chat, a gente vai responder. Essa gravação, ela vai ficar, essa workshop, né, ele vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar aí no YouTube para quem não conseguiu assistir, quem não conseguiu ficar com a gente aqui no final. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara, que ficou aqui até o final. Muito obrigada, Cleide. Muito obrigada, gente, por ter nos assistido, os que ainda irão assistir essa live também. E contem com a gente para auxiliar vocês, apoiar vocês aí nesse processo, tá? Tiver alguma dúvida, tem aí o nosso contato, pode nos chamar que a gente vai estar auxiliando vocês, tá bom? Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.